Muito bom dia. Bom dia para você que veio presencialmente e bom dia para você que nos assiste de casa. Este é um dia muito especial, não é? É especial porque é domingo. Todos os domingos nós celebramos a ressurreição de Jesus. Porque foi a ressurreição de Jesus que nos deu um novo dia para a igreja se reunir e celebrar. E hoje especialmente é o dia em que nós celebramos a Páscoa, o dia da ressurreição. Então nós temos um motivo a mais para celebrar e lembrar que o Senhor Jesus ressuscitou, portanto Ele está vivo. E você pode falar com Ele, porque Ele está vivo. E por meio do seu Espírito, Ele está presente na sua vida, na sua caminhada, no seu dia a dia. E Ele está presente na igreja. Quando a igreja se reúne, Ele está presente. É interessante que no Antigo Testamento, Davi dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o templo era chamado casa do Senhor. Mas no Novo Testamento, Paulo não diz casa do Senhor, ele apenas diz, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como alguns estão fazendo. Não deixemos de assistir às nossas reuniões, de participar das nossas reuniões, como alguns estão fazendo. Mas encorajemos uns aos outros, tanto mais quanto a gente vê que o dia da volta do Senhor está chegando. Então, o Novo Testamento traz a compreensão de que o prédio não é a casa do Senhor, mas as pessoas são a casa do Senhor. A igreja reunida, o corpo de Cristo, é o local da habitação de Deus. E isso traz muitas vantagens. Por quê? Porque a gente pode se reunir em qualquer lugar. A gente não precisa de um lugar específico para se reunir. E isso é maravilhoso. E eu tenho novidades. Agora no mês de maio, as obras de reforma vão acontecer aqui. E vai chegar um momento que nós vamos ter que mudar o nosso local de reunião provisoriamente, e vamos possivelmente usar lá o salão, lá de baixo, para que aqui mexa com cimento, com poeira, com as coisas. Acho que você não vai gostar de ficar aqui no meio da obra, mas não tem problema nenhum, porque não é o local que é sagrado, não é o prédio que é a casa de Deus. Nós não estamos na casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Nós somos um edifício espiritual, formado por pedras vivas. Isso não é lindo? E esse edifício espiritual formado por pedras vivas está reunido agora, presencialmente e virtualmente também. Temos uma reunião híbrida hoje. E o vídeo fica aí à disposição, se você quiser rever, se você não prestou atenção em uma parte, uma frase, um pedaço que você se distraiu, não tem problema, você pode voltar lá e ver de novo. Então a tecnologia nos abençoa para que a gente possa ter esse momento e esse tempo, e para que a gente possa relembrar esse momento, esse tempo. Talvez daqui a alguns anos, a gente pode voltar e através do vídeo relembrar esse momento, em que pode ser que um versículo, uma frase, uma palavra tocou seu coração, mexeu com a sua mente, fez você entender melhor uma coisa que você não tinha entendido totalmente durante a sua caminhada. Então, hoje é um dia de celebração, porque nós nos lembramos que Jesus ressuscitou. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa.
Esse é o verdadeiro significado. Como o Eliel falou, Jesus ressignificou a história do Antigo Testamento. Quando Deus libertou seu povo da escravidão, Jesus na cruz morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus, ela mostra que nós temos libertação dos nossos pecados. Mas nós vamos continuar o nosso curso de doutrinas básicas. Na verdade, estamos dando assim um resumo, porque durante o período de pandemia a gente deu um curso um pouco mais demorado. Foram quase 100 lições, já pensou? Quase 100 lições. E agora a gente vai pegar o básico do básico. O básico, as lições básicas do curso básico, digamos assim, para que você relembre. Tenho certeza que a maioria aqui já sabe aquilo que eu vou falar, mas vale a pena ver de novo, quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de ensinamentos que fazem parte da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada de fé. E nós estávamos falando, na nossa última lição, sobre a impossibilidade de vivos e mortos se comunicarem. Esse é um ensinamento bíblico. A Bíblia não dá base. As pessoas podem crer nisso por outros motivos, mas o que eu quero dizer para você é que a Bíblia não dá base para você afirmar que é possível a comunicação entre vivos e mortos. Ao contrário, a Bíblia diz que isso não é possível. A Bíblia proíbe, Deus proibiu a comunicação ou a tentativa do seu povo se comunicar com pessoas que já morreram, com espíritos de pessoas que já morreram. Inclusive no Antigo Testamento, isso não era apenas um pecado, mas era um crime, cuja condenação era a pena de morte. Ou seja, para Deus, esse é um pecado gravíssimo, um dos mais graves que existem. E veja, por favor, nós não queremos polemizar, não queremos atacar pessoas que pensam diferente, nós apenas estamos ensinando e demonstrando aquilo que cremos como igreja. E a nossa fé é baseada totalmente nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então nós começamos essa reflexão, estamos na lição 10, se alguém está vendo pela primeira vez nesse curso. A lição 10, eu quero lembrar você que há outras 9 lições em que nós fomos caminhando até chegar a esse momento. Então talvez você pegue o bonde andando e você pode ficar com algumas dúvidas. Qual que é a minha sugestão? Volta na lição 1 e vem caminhando até nos alcançar aqui, para que você não tenha dúvidas. E ainda assim, se surgir uma dúvida, você pode me perguntar, manda uma mensagem. Algumas pessoas têm me mandado listas de perguntas, inclusive eu estou atrasado com a resposta de algumas dessas perguntas, mas eu prometo que eu vou colocar em dia. Então nós estudamos aqui Hebreus 9, 27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Em outras palavras, você só morre uma vez porque você só vive uma vez. A sua existência terrena é única, você é uma única pessoa. Você não foi outra pessoa, nem será uma pessoa diferente. Você só tem uma vida, você só tem uma existência terrena para decidir se você crê ou não crê em Jesus Cristo. Para decidir se você crê no Evangelho e se arrepende dos seus pecados ou não. Então, esse é um tema fundamental para a fé cristã, porque o chamado do Evangelho é um chamado ao arrependimento hoje, ao arrependimento agora. Não haverá outra chance, não haverá outra oportunidade. Se você tem andado longe de Deus, arrependa-se hoje. Se você tem andado longe de Deus, cuidado, corra para Jesus enquanto você ainda tem tempo, porque nós não sabemos qual vai ser o dia em que a nossa vida aqui na terra terá o seu fim.
e depois da morte vem o juízo. Ou seja, compareceremos diante de Deus para responder se cremos ou não em Jesus Cristo. Compareceremos diante de Deus para ver se o nosso nome está lá no livro. Então, esse assunto é fundamental. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, nós lemos também, ele disse que aqueles que morreram não receberão mais nada daquilo que se passa nesse mundo e também não podem ser ajudados e nem podem ajudar. Eles não sabem mais nada do que se passa aqui, porque estão numa outra existência, numa outra dimensão. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus conta uma parábola, uma história, e as parábolas são histórias que têm um fundo de verdade, histórias que têm um objetivo pedagógico de nos ensinar verdades espirituais. E em Lucas 16, 19 a 31, Jesus diz que é impossível mortos se comunicarem com vivos, a não ser que eles ressuscitem. E depois em Apocalipse 6,10, nós vemos a visão de João, a visão do altar celestial, a visão do céu, em que as almas daqueles que morreram por causa de sua fé em Cristo estão clamando diante do altar do Senhor, pedindo justiça, ou seja, estão conscientes, acordados, sabem quem foram e sabem por que estão ali. Então há um mito de que quando a pessoa morre ela esquece tudo. Há um mito de que uma pessoa quando chega no céu ela não se lembra de quem ela é nem de quem ela foi. Isso não é bíblico, isso foi inventado por alguém. Na verdade, se apagar a sua memória, você deixa de ser você, porque você é você também por conta das suas experiências, da sua vida, das suas memórias. E espiritualmente as nossas memórias não se apagarão. Você pode ficar esquecido com a idade, esquecer algumas coisas, mas quando você estiver na presença de Deus, pode ter certeza que você vai se lembrar de toda a sua existência e vai estar consciente ali, adorando ao Senhor, sabendo que você está adorando ao Senhor, porque você creu no sacrifício de Jesus, o Jesus que ressuscitou e nós estamos comemorando hoje. Da mesma maneira, aqueles que forem condenados vão estar eternamente num lugar de sofrimento, conscientes também de que estão ali porque foram indiferentes ou rejeitaram a Jesus Cristo. E hoje eu queria avançar um pouco mais, citando mais alguns textos que se encaixam nisso que a gente vem afirmando. E por que nós estamos trazendo esse ensinamento? Por que nós estamos trazendo essa informação bíblica, falando do ensinamento bíblico, de que não é possível comunicação entre vivos e mortos e que não existe reencarnação? Por causa do chamado do Evangelho. O Evangelho nos chama ao arrependimento hoje. A mensagem, qualquer mensagem que diz que há uma outra chance depois da morte, ela é prejudicial, porque ela faz com que uma pessoa não se importe, faz com que uma pessoa possa ficar relaxada e pensar, depois eu vou ter outras oportunidades, e essa pessoa então deixa passar, e ao terminar a sua vida, ela tem que comparecer diante de Deus, e pode ser tarde demais, se ela não tivesse arrependido em vida. Quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E o Nicodemos, com muitas dúvidas, faz umas perguntas estranhas, e Jesus fala: mas você é mestre de Israel e não entende isso? Nicodemos era um mestre, era um fariseu. Ele diz: se eu estou falando das coisas da terra, você não me entende, como você vai entender se eu falar das coisas do céu? Em outras palavras, Jesus está dizendo que o arrependimento, a conversão, o novo nascimento são coisas da terra, são coisas que acontecem aqui, nessa única existência que você tem,
E preste atenção, você é uma pessoa única, criada por Deus de maneira única. E Deus ama você com um amor especial. E você tem essa chance, essa vida, essa existência, para decidir se você vai crer e seguir a Jesus ou não. Um outro texto que eu queria compartilhar está em Isaías 8, 19 e 20. É bem interessante, porque em todo o Antigo Testamento, principalmente, fala das práticas pagãs, que são muito diferentes das práticas do povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Israel é a igreja do Antigo Testamento. E Deus se revela a esse povo, Deus mostra o caminho para esse povo, Deus mostra a sua vontade para esse povo, para que esse povo seja um instrumento para que toda a terra, para que todas as nações conheçam o Deus de Israel. E então Deus ensina que práticas que são realizadas pelos povos pagãos não são aceitáveis para Ele, são abomináveis para Ele, são coisas que Deus rejeita. Por quê? Porque as práticas pagãs de ocultismo colocam as pessoas em contato com o maligno, colocam as pessoas em contato com forças, com espíritos malignos, com coisas que não vão fazer bem, com coisas que vão afastar essa pessoa de Deus. E nós temos visto que o inimigo das nossas almas, que é Lúcifer, que era um anjo que se rebelou contra Deus, o que ele mais deseja fazer é enganar. Por isso que Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz, para enganar. Ele se apresenta com uma aparência bela, suave, de bondade, justamente para enganar. E é aquela história que nós ilustramos falando da pessoa, a pessoa que quer se matar e você dá um copo de veneno, ela bebe. Mas uma pessoa que ama a vida, você dá um copo de veneno para ela, ela fala: Deus me livre, não quero saber disso. Então, Satanás, quando quer enganar uma pessoa que quer fazer tudo certo, que tem um coração inclinado para Deus, ele precisa enganar essa pessoa, colocando coisas boas, mas ali dentro uma gota de veneno, para enganar. Então, por isso que nós encontramos pessoas boas, pessoas bem intencionadas, pessoas sinceras, mas que escolheram um caminho que não agrada a Deus. Mas como que eu sei o que agrada a Deus? Eu preciso olhar para a Escritura. A Escritura me diz qual é a vontade de Deus. Aliás, a Escritura me diz quem é Deus, qual é o caráter de Deus e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Isaías 8,19 e depois o versículo 20, ele diz assim: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Nenhum valor. Então, desde o Antigo Testamento, haviam essas práticas ocultistas, essas práticas pagãs, e Deus deixa claro para o seu povo: não se envolvam com isso. Nós devemos consultar a Deus. Deus nos deixou a sua palavra, tudo que a gente precisa saber para a nossa salvação, e tudo que a gente precisa saber para viver uma vida que agrada a Deus, está aqui na Escritura, está aqui na palavra de Deus. Nós não precisamos de outras coisas, nós não precisamos de outras fontes. A Bíblia é suficiente. As Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, inspiradas por Deus, como a gente já falou aqui, escritas por uma direção especial e poderosa do Espírito Santo,
As Escrituras nos dizem tudo que a gente precisa saber. Só que tem gente que tem preguiça, né? Olha para a Bíblia assim, nossa, vou ter que ler tudo isso. Dá preguiça. Será que não tem um atalho? Atalhos muitas vezes não são bons. É melhor você seguir o caminho certo, ainda que ele seja mais demorado, mas você vai passo a passo, pelo caminho certo, do que você procurar um atalho que pode te levar para um atoleiro de areia movediça, e aí você vai ficar preso lá, e você não vai conseguir chegar no destino que você esperava. Então aqui no livro do profeta Isaías, ele diz que, por quê? Porque o povo de Israel estava em contato com os povos pagãos, e eles seriam convidados a consultar, através dessas práticas ocultas, a saber o que deveriam fazer, através dessas práticas ocultas. Mas o profeta Isaías, como porta-voz de Deus, ele ensina o que o povo de Israel deve fazer e responder. Nós temos a lei de Deus e os mandamentos de Deus. É isso que nós devemos consultar. Ok? Um outro texto que fala bem claramente disso é Deuteronômio, capítulo 18. Vamos voltar um pouquinho lá. Em Deuteronômio, capítulo 18. Versículos 9 a 12. Eu não sei como é que está o título aí na sua tradução da Bíblia. Na minha está aqui: condenação dos costumes pagãos. Achei que foi apropriado esse título. Diz assim: quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. A palavra no original aqui, ela pode ser traduzida como abominações. Abominação é uma coisa assim horrorosa, uma coisa que causa náuseas, que causa aversão extrema. E ele traduziu aqui por nojo. Ou seja, estas abominações, esses costumes pagãos que Deus proíbe o seu povo de praticar, são coisas que causam náuseas em Deus, provocam uma rejeição extrema a Deus. Versículo 10. Primeiro, não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Sacrifício de crianças é abominável a Deus. Sacrificar crianças é algo que Deus não tolera. É por isso que os cristãos são contra o aborto, porque nós cremos que ali, aquele feto é um ser humano, ali tem vida, uma vida humana ali. E quando o aborto é praticado de uma forma apenas inconsequente, por uma questão de facilidade, por uma questão de conveniência, ele é um assassinato de uma vida humana. Se você pega o Salmo 139, Davi diz assim: o Senhor me formou. Quando eu era uma substância ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor me amou. E ali o Senhor traçou todos os dias da minha vida. Então, sacrificar crianças é algo que Deus abomina. E os povos pagãos sacrificavam crianças aos seus deuses. E Deus diz que com o povo dele isso não deve acontecer. Depois ele continua: não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes, não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O que esse texto nos diz? Esse texto constata que haviam essas práticas. O texto constata que havia essa religiosidade
que era a religiosidade pagã. E o que é que Deus diz? Ele diz o seguinte: o meu povo não deve se envolver com essas coisas. Mas os povos fazem isso. Deixa eles fazerem, problema deles. É assim que eles querem, eles ficam à vontade. Mas se você é povo de Deus, se você faz parte daqueles que decidiram ouvir e seguir os ensinamentos das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, essas coisas não são para você. Essas são práticas pagãs, não são práticas cristãs. E aí ele continua: o Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. Abomináveis seria a palavra mais próxima. E por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Mas pastor, o meu vizinho pratica essas coisas. E daí? Problema dele. Você é um cristão? Você quer seguir os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento? Isso não é para você. Não vá atrás de adivinhação, de leitura de mão, de cartomante, de qualquer tipo de adivinhação. Não vá atrás dessas coisas. Essas coisas não são de Deus. Não mexa com o ocultismo. Não tente utilizar de forças ocultas para o seu benefício. Isso vai trazer maldição para a sua vida. Isso vai envolver você com espíritos malignos. Isso vai ser ruim para a sua vida. A sua vida vai ficar complicada. Então Deus previne o seu povo para não fazer isso. Dentre as coisas que ele proíbe aqui, o consultar ou invocar os espíritos dos mortos. Chamar o espírito para conversar com ele. Essa é uma proibição que nós vemos o tempo todo nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E quando Deus proíbe uma coisa, ele tem uma boa razão. Quando Deus proíbe alguma coisa para o seu povo, ele tem bons motivos para fazer isso. Um outro texto ainda, completando, Levítico 19:31. Diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja, nós lemos no texto aqui claramente: isso é pecado. Deus proibiu. Não faça isso. Não vai ser bom para você. Levítico 20, versículo 6. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aqui, nesse capítulo, ele fala de uma lista de vários pecados. Ele fala de adultério, ele fala de pessoas que amaldiçoam o pai ou a mãe. Ele vai falando uma lista de coisas que são abomináveis para Deus, dentre elas, consultar pessoas que tiram sortes, adivinhos. Eu já encontrei na minha caminhada ministerial cristãos que gostam de dar uma olhadinha no horóscopo. Isso é ocultismo. Isso não vem de Deus. Isso não é certo. A sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus, é Deus que dirige o seu futuro, não são os astros. Os astros não têm poder para determinar o que vai acontecer com você hoje. Você está precisando de direção? Vai orar, vá ler a Bíblia, vá se aconselhar com alguém que tem conhecimento da Escritura, para mostrar para você valores e princípios que vão nortear as tuas decisões. Mas não vá
atrás desses atalhos que podem complicar a sua vida. E nós precisamos saber bem isso para podermos ensinar isso aos nossos filhos. Porque eles vivem nesse mundo. E eles têm contato com pessoas na escola e amigos que estão envolvidos com essas práticas. E se não têm, um dia terão. E nós precisamos nos preparar e preparar os nossos filhos para que eles vivam em conformidade com a revelação do nosso Criador. Mas há algumas objeções que eu queria compartilhar. Primeiro, um texto de 1 Samuel capítulo 28, e tem duas passagens bíblicas que eu quero compartilhar hoje, e espero que dê tempo da gente analisar essas duas passagens. Primeiro, Samuel capítulo 28, a partir do versículo 3, o contexto aqui é que Samuel havia morrido e Saul havia sido rejeitado como rei, porque Saul não amava a Deus, Saul só amava a si mesmo. Saul desobedeceu a Deus conscientemente. A desobediência de Saul não foi assim um momento de fraqueza, um momento impensado. Não, Saul só amava a si mesmo, ele não amava a Deus. Saul rejeitou os mandamentos do Senhor. Deus disse para não fazer uma coisa, ele fez. Deus disse para fazer outra, ele não fez. E ele foi então rejeitado como rei. E Deus então escolheu Davi para ser o seu sucessor. E aí Deus se calou com Saul. Deus não fala mais nada com Saul. Não vem mais profecia com Saul. A última profecia é que quando Samuel diz: o Senhor tirou de você o reino e está dando para alguém que é melhor que você. E depois desse dia Deus não fala mais nada com Saul. E Saul está no meio de uma guerra e ele precisa da direção de Deus. O que eu faço? O que eu faço? Ele vai lá nos sacerdotes, os sacerdotes não recebem nenhuma revelação de Deus. Ele procura os profetas não trazem nenhuma revelação de Deus. Saul fica desesperado. O que ele faz? Ele atravessa as linhas inimigas. Saul está em guerra. Ele atravessa, ele passa para o outro lado das linhas inimigas, porque disseram para ele que havia uma médium na cidade de Endor, uma médium, uma mulher que consultava espíritos, e o próprio Saul havia dizimado todos os médiuns da terra de Israel, porque no tempo em que ele ainda era obediente a Deus, e Deus havia proibido isso, então ele acaba com todos os médiuns daquela terra. Mas todo mundo sabia que tinha uma médium ali em determinado lugar, e Saul vai lá. E ele, vendo que Deus não falava mais com ele, ele recorreu às forças ocultas. E aqui tem um texto bem interessante, que começa no versículo 3. Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele, e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Esse Urim eram pedras que os sacerdotes tinham. Em algumas traduções eles falam de dados sagrados, mas a gente não sabe direito como que era isso. Era uma forma em que os sacerdotes obtinham a resposta de Deus. E Deus não fala dessa maneira, Deus não fala através dos profetas, Deus não fala com ele em sonhos, Deus se cala para Saul. E Saul está apavorado. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Veja, Saul sabia que Deus havia proibido isso. Ele mesmo havia expulsado os médiuns da terra de Israel. Olha a decadência espiritual de Saul.
ele se afunda em fazer aquilo que não agrada a Deus. Em Endor, há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Entre Saul e o lugar onde estava essa mulher, estava o exército dos filisteus. Saul, olha o que Saul fez para ir falar com essa mulher. Continuação do versículo 8. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus o Senhor: pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito. Ora, se essa era uma mulher acostumada a mexer com esses espíritos, por que ela assustou quando ela viu Samuel? Por que será que ela assustou? Então, ela assustou e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Preste atenção. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Agora preste atenção, o texto diz: aí Saul entendeu que era Samuel. Então veja, o texto nos dá uma direção. Diz que Saul entendeu que era Samuel, pela descrição que a mulher deu. Mas nós não podemos afirmar que de fato era Samuel, porque a Bíblia não pode se contradizer. E a Bíblia diz que é impossível a comunicação entre vivos e mortos. O que nós concluímos daqui? Que um espírito maligno, um demônio, se apresentou ali diante daquela mulher, assumindo a forma de Samuel, e conversa ali com Saul, para enganar Saul, e para deixar Saul mais atormentado ainda, para deixar Saul mais sem esperança ainda, para deixar Saul mais deprimido ainda. Mas o texto não afirma categoricamente que foi Samuel que subiu, mas diz que Saul, pela descrição daquela mulher, entendeu que fosse Samuel. Então esse texto não nos dá base para afirmar que que é possível a comunicação entre vivos e mortos. Um outro texto que às vezes as pessoas comentam está em Marcos 9:2. Marcos, capítulo 9, versículo 2. E o texto diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, quer dizer, Jesus se transfigurou. A aparência de Jesus ficou resplandecente. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E agora preste atenção no versículo 4. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui, vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer. Numa outra tradução, Pedro não sabia o que estava dizendo, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados.
Logo depois uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. E aí você pode pensar, mas se não existe comunicação entre vivos e mortos, será que será que Elias e Moisés realmente apareceram ali e conversaram com Jesus? Será que Deus abriu uma exceção e trouxe Moisés e Elias ali para conversar com Jesus? Eu penso o seguinte: a chave para o entendimento dessa passagem está no versículo 4. Os 3 discípulos viram Elias e Moisés. Não quer dizer que Elias e Moisés de fato estavam ali, mas Elias e Moisés representam o Antigo Testamento. Elias representa os ensinamentos dos profetas, e Moisés representa os ensinamentos da lei e dos mandamentos. E normalmente, quando se referia ao Antigo Testamento, se dizia Moisés e os profetas. Então, os discípulos tiveram uma visão. Deus preparou uma experiência sobrenatural para eles, tanto que eles ficaram apavorados, e Pedro falou sem pensar, falou sem saber o que estava dizendo: vamos fazer 3 tendas aqui, porque de fato Moisés e Elias não estavam ali, mas foi uma visão. Os discípulos tiveram uma visão, porque alguns dias antes, Jesus havia afirmado: muitos não morrerão sem que antes vejam a glória do reino. O reino vindo com poder, e o reino se manifesta quando Jesus é visto numa visão entre Moisés e Elias. Ou seja, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o cumprimento dos ensinamentos dos profetas. E tanto que uma voz vem do céu, e essa voz é a voz de Deus dizendo: este é meu filho querido, escutem a ele, escutem o que ele diz. Não é mais para escutar Moisés, não é mais para escutar os profetas, escutem a ele, porque é o que ele diz, é o que conta agora. Moisés e os profetas contribuíram para a gente chegar nele, é ele agora, é o que importa. E eles tiveram essa visão, e a gente pode ter um texto que nos apoia nesse entendimento. Quando Paulo, lá em Atos 16, se você puder abrir comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo tem uma visão. 16:6, 6 a 10. Atos 16, 6 a 10. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Preste atenção. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Então Paulo teve uma visão. O que ele viu? Um homem da Macedônia, com roupa típica da Macedônia, falou com ele nessa visão. Não apareceu ninguém de verdade, não foi um homem que apareceu, não foi um espírito que o visitou, foi uma visão, uma manifestação sobrenatural de Deus. E esse homem, todo caracterizado como um macedônio, possivelmente falando com o sotaque da Macedônia, disse: passa para a Macedônia e nos ajuda, venha para a Macedônia nos ajudar. O homem falou com ele numa visão. Então nada nos deixa admirados de que apareçam Moisés e Elias ali, e os discípulos veem Moisés e Elias conversando com Jesus. Foi uma visão, para que eles pudessem entender a natureza do reino, para que eles pudessem entender quem é de fato Jesus, porque em Jesus se cumpre todas as escrituras do Antigo Testamento.
Então, eu creio que ali Moisés e Elias não apareceram ali verdadeiramente, foi uma visão. E essa visão serviu para mostrar aos discípulos quem Jesus é. Primeiro ele se transfigura, ele se torna resplandecente. Moisés, quando entrava na presença do Senhor, ele saía com o rosto brilhando. Por quê? Porque a presença da glória de Deus deixava Moisés com o rosto resplandecente. O que eles viram ali? Jesus resplandecendo, Ele mesmo com a sua própria glória, a glória de Deus, a revelação de que Jesus é Deus que se tornou homem e que Ele é o cumprimento das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, uma pessoa pode acreditar no que ela quiser, e nós respeitamos, nós não vamos brigar com ninguém, não vamos bater em ninguém, nem concordamos que mate as pessoas por causa daquilo que elas creem. Nós acreditamos que as pessoas devem ser livres para decidir, e nós as convidamos a pensar. Nós que temos como ponto de partida e ponto de chegada as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Nós somos o povo do livro. Nós temos um livro que é a revelação de Deus para a nossa vida, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que nos mostra qual é a vontade do Criador. Deus se revelou de uma maneira especial na Escritura, e nós andamos por ela, nós seguimos aquilo que a Escritura diz, e biblicamente não há sustentação para a comunicação entre vivos e mortos. Segundo a Bíblia, isso não é possível. As pessoas podem crer nisso por outras razões, mas não pelo ensinamento da Bíblia. Por isso nós não cremos desta maneira. Mas as Escrituras do Antigo Testamento condenam outros tipos de práticas pagãs. Outros tipos, e eu quero conversar um pouquinho aqui, iniciar a nossa reflexão aqui. Pode passar o próximo slide, por favor? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre a idolatria como um costume pagão, que é rejeitada pela Escritura. Então Deus condena a idolatria. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos fazendo uma introdução às doutrinas básicas. E ao fazer essa introdução às doutrinas básicas, nós queremos lançar alguns fundamentos, queremos lançar algumas bases para edificar tudo aquilo que a gente crê. E a nossa base a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e conduta. Para o cristão, a palavra de Deus é que nos guia. É a palavra de Deus que nos mostra o que devemos crer e o que devemos fazer, o que não devemos crer e o que não devemos fazer, o que não devemos crer, o que devemos crer e o que não devemos crer, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Tá certo? E uma das coisas que a palavra de Deus condena é a idolatria, ou seja, fazer ídolos e se ajoelhar diante de ídolos, fazer imagens e se ajoelhar diante das imagens. A Bíblia condena isso. Pastor, mas fulano pensa diferente. Ele é livre para pensar o que ele quiser, ele é livre para crer no que ele quiser. Nós cristãos não cremos assim. Por quê? Porque nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da Escritura. Então, Deuteronômio 4,16 nos alerta sobre isso. Deuteronômio 4,16 diz assim: e não cometam o erro de fazer imagens para adorar, não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher. Então aqui está bem claro a proibição. Nós não devemos fazer. Pastor, eu não fiz, eu comprei. Não preciso nem responder, não é? Não faça nem na forma de homem, nem na forma de mulher. Há uma proibição bem clara aqui.
Depois, continuando, Deuteronômio 7, versículo 25. Deuteronômio 7, 25 e 26. Qual que é a ordem que Deus dá para essas questões lá desde o Antigo Testamento? Versículo 25: queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Eu tenho aqui uma imagem que era da minha avó, acho que eu vou dar de presente para outra pessoa. Não. Se não é bom para você, não vai ser bom para o outro. O que a palavra de Deus diz para fazer? Queime. Mas esse ídolo aqui pertenceu aos meus antepassados. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. É de novo aquela palavra abominação. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo também estará sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Agora, ele não está dizendo para você pegar um ídolo, um martelo, ligar seu celular e transmitir pelo YouTube você quebrando o ídolo. Não é isso. Aliás, isso é um desrespeito a pessoas que acreditam de repente naquele ídolo. Isso não se faz. Mas qual que é o ensinamento aqui? O ensinamento aqui é o seguinte: isso não é para nós. Isso não é para nós que somos cristãos. Nós somos chamados a crer no Deus invisível. E nós somos chamados a nos relacionar com o Deus invisível pela fé. Porque fé, segundo Hebreus 11, é a certeza das coisas que não se veem. Eu estou falando aqui com Jesus em oração, mas eu não estou vendo Ele. Mas pela fé, eu sei que Ele está aqui. Pela fé, eu sei que Ele está ouvindo a minha oração. Então, o nosso chamado é para exercer a nossa espiritualidade através da fé. E fé, quem tem fé não precisa ver nada. Quem tem fé não precisa enxergar nada. Quem tem fé, crê. E isso é suficiente. Esse é o nosso chamado. Tá bom? Nós não estamos proclamando nenhuma cruzada contra nada. Aliás, o cristão é alguém que respeita o seu semelhante. O cristão é alguém que respeita quem pensa diferente. Pastor, então por que o senhor está lendo isso daqui? Porque essas práticas não são para nós. Mas o fulano faz o que ele quiser da vida dele. Você é um cristão? Você faz parte do povo da Bíblia? Isso não é para você. Essas práticas não são para você. Mais um texto, Levítico 26, 1. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Pastor, eu não tenho imagem, só um quadro. Está aqui, uma pedra com figura. Talvez essa fosse a forma de se referir a um quadro, qualquer tipo de imagem. Isso não é para nós, isso não é para o povo de Deus, tá bom? Quem quiser que faça, mas se você quer ser fiel a Deus, isso não é para você. E mais um texto para a gente encerrar hoje, Isaías 45, 20. O Senhor Deus diz: venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses, e deuses aqui com letra minúscula. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las.
pessoas que fazem procissões, carregando as suas imagens de madeira. Ele está dizendo o seguinte: quem faz isso, na verdade não sabe de nada. Versículo 21, falem logo e apresentem as suas razões, consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. A gente vê aqui um clamor de Deus por aqueles que se desviaram do caminho do Senhor e estão seguindo, carregando seus ídolos, carregando suas imagens, carregando para longe do Senhor. O Senhor faz um apelo aos povos pagãos. O Senhor faz um apelo àqueles que se desviaram aos ensinamentos da Bíblia para se envolver com práticas pagãs. Voltem para mim, eu os salvarei. Deus está dizendo, só eu posso salvar vocês. Eu sou o Salvador, venham para mim. Deus está fazendo um apelo àqueles que se desviaram do caminho do Senhor para seguir essas práticas pagãs. Então, com esse texto eu quero encerrar a nossa aula hoje, a nossa meditação nessa manhã, e quero convidar você a orar. Se você ficou com dúvidas, se você tem perguntas, manda para mim e eu vou responder assim que possível. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo todas, tá? Eu não deixo de responder nenhuma dúvida, tá bom? Amém. Vamos então orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo e que a palavra de Deus, com toda a sua força, esteja fortalecendo o seu coração e ajudando você a caminhar nos caminhos do Senhor e a não se desviar dos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos abrir Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e que o Teu Espírito Santo nos convença a respeito das coisas que o Senhor nos revelou. Por favor, Deus, nós te pedimos, ajuda o Teu povo a não se desviar do caminho do Senhor. Ajuda o Teu povo a conhecer a Tua Palavra, porque muitas vezes nós vemos na história do Teu povo, que o povo muitas vezes se corrompeu por não conhecer a Tua Palavra. Nos ajuda a conhecê-la, nos ajuda a transmitir esses ensinamentos para os nossos filhos, para que os nossos filhos permaneçam nos Teus caminhos a vida toda. E por favor, Deus, que o Senhor nos ajude a convencer aqueles que estão por caminhos errados, a ajudá-los a caminhar na direção da Tua vontade, na direção da espiritualidade revelada, da espiritualidade milenar que está revelada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Por favor, nos ajuda a ajudar outras pessoas que muitas vezes estão sem esperança, porque não sabem para onde caminhar e muitas vezes aceitam sugestões de pessoas que nem elas muitas vezes sabem para elas mesmas. Por favor, Deus, nos ajuda a conhecer a Tua Palavra e a transmitir o ensinamento da Tua Palavra a todos aqueles que precisam dela. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.